Muito bem, pessoal, conforme prometido para vocês lá, depois do vídeo prático, né, onde eu demonstrei o conserto da fonte standby desse televisor, nós vamos agora explicar todo o funcionamento, tá? Todo o funcionamento do esquema elétrico dessa fonte do televisor modelo PE 32 PFL 4007/78 da Philips, tá? Lembrando que essa fonte aqui ela é bem completa, né? Conforme eu já expliquei na prática lá. Vamos aqui verificar, pessoal, primeiro, como que você encontra, né, o esquema elétrico desse aparelho na internet, tá? A primeira coisa que você precisa saber, tá, é o modelo do aparelho que você tem. Então, na carcaça do aparelho, na traseira do equipamento, você vai encontrar o modelo, tá? Philips TV aqui, ó, modelo 32 PFL 4007D/78. Descreve exatamente esse modelo aqui, né? E busca por esquema. Vamos lá, então. Então, você vai vir aqui, ó. Vai escrever, né? Esquema. Aí você vai colocar aquele modelo, né? 32 PFL 4007D, né? /78. Tá aqui, ó. Esquema TV Philips, né? 32 PFL 4007D/78. E aí você vai ver que encontra várias informações, ó, no eletrônica-pt, né? Aí depois você tem no script aqui, você vai procurando. O detalhe, pessoal, que realmente aqui, né, foi um pouco mais difícil, tá? Normalmente eu encontro aqui no eletrônica-pt. Porém, dessa vez, tá? Clicando em cima aqui, nós viemos aqui para esse modelo, né? E apareceu aqui, infelizmente, no resultados, né? Para esquemas. Então, pela primeira vez aqui, eu não consegui sucesso aqui no eletrônica-pt. Mas eu continuei buscando aqui, pessoal. Não foi de cara assim, de primeira, tá? Realmente deu um pouquinho de trabalho. E eu acabei encontrando. Então, dessa forma, você vai encontrar, tem que fazer uma busca, né? Do esquema eletrônico primeiro, tá? Então, nós já temos aqui o esquema do aparelho. São 4 páginas, tá? 4 páginas. Vamos começar aqui da página 1. Dá uma olhadinha aqui na página 1. Página 1 nós temos a entrada de energia, pessoal, principal. Então vamos começar aqui, ó. Aqui onde você está vendo, ó, esse polo 1 e 2 aqui, é a entrada C da energia, tá? Aqui nós temos aqui a representação de 2 fusíveis na entrada, né? Lembrando que na prática eles nem colocam 2, colocam 1 apenas, tá? Aqui é feito o jumper direto, passa direto. E nessa placa que nós consertamos ali, existia apenas o fusível 9901 de 4 amperes aqui, tá? E após isso nós temos um varistor aqui de proteção, né, de sobretensão. Aí, alguns componentes que nem sequer são montados na placa, tá, pessoal? Aqui já vai uma informação importante para vocês, ó. Quando você se deparar com esse NC aqui, ó, né? Por exemplo, aqui, ó, tem o valor do resistor, NC, é não conectado, tá? Pode ver que tem muita coisa aqui marcado como NC. NC significa não conectado, ou seja, não foi colocado nessa placa, tá? Tranquilo? Mas, de qualquer forma, nós temos aqui a energia passando por esses... Aqui nós temos 2 termistores, né? NTC-R aqui, ó. São 2 termistores de proteção. E aí vai passar por alguns resistores aqui, né? Certinho, capacitor de filtro. Seguindo, ó, nós temos essa bobina L9901, que é a bobina de filtro, tá? Filtro. Tudo aqui é parte hot, pessoal. Lembrando que parte hot aqui significa a parte do terra vivo, né? O terra quente da rede elétrica. Não tem isolamento, tá? Tomar bastante cuidado. E esse terra do hot, né, o ground, ou terra da entrada, não tem nada a ver com o terra de saída da fonte, tá? Beleza? Tanto é que, se você olhar aqui, ó, a representação do terra que nós temos aqui na fonte primária é esse símbolo aqui, tá? Enquanto que na parte de saída, o terra frio, né, cold, ele já tem uma outra representação de terra, tá? Vamos ver aqui, ó, que nós temos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse modelinho aqui que representa o terra frio, tá? E o que ele está mostrando aqui nesse comecinho da placa, pessoal, que nós temos uns capacitores aqui, né, de acoplamento, ou desacoplamento, como queiram, né? Que são esses capacitores aqui de filtro, ó. Você percebe que os terminais dele, né, do 9905 e do 9904, são ligados à rede de entrada aqui, tá? A entrada da rede elétrica mesmo aqui, ó, certo? Entra aqui. Eles são ligados em série. No meio é conectado um capacitor, 9911 aqui, e ele é conectado, tá? Os extremos desses capacitores da ligação estão ligados na rede viva, porém, esse capacitor está ligado no do terra cold, tá? Então, tanto é que a Philips coloca aqui uma observação, né, para ficar atento. E esse sinalzinho de exclamação demonstra que tudo aqui é rede viva, tá? Sem isolamento.
Depois ele sai aqui, tem mais um filtro, né? L9902, é um televisor, uma fonte muito bem filtrada, pessoal. E aí, mais um filtro aqui, ó, L9902, acabamos de ver, né? E aí nós temos aqui mais um varistor, né, de proteção de tensão. Lembrando que depois vem a ponte retificadora aqui, ó, formada por esses 4 diodos aqui, né? Ponte retificadora. Antes dele tem 2 indutores de filtro também aqui. Como eu falei, uma fonte muito bem filtrada. E uma coisa importante, pessoal, aqui, ó, antes da ponte retificadora, o sinal alternado da rede já tem uma saída aqui, ó, identificada como BO, tá? É uma tensão que sai aqui. Importante que você observe, porque lá na frente nós vamos analisar esquemas que vai pegar essa tensão aqui antes da ponte retificadora, tá? Tranquilo? A ponte retificadora vai retificar a tensão alternada da rede, né? Aí nós temos um filtro em L aqui, ó, formado pelo LC, né? Esse indutor FB9906, juntamente com todos esses capacitores aqui em paralelo, tá? E aí vai entregar aqui a tensão principal do equipamento, a tensão alta aqui, né? A gente mediu lá 322 volts, né? Medimos em cima da ponte retificadora, no polo positivo e negativo. É praticamente a mesma coisa que medir aqui, né? Na realidade, aqui nós tínhamos uma tensão até altinha aqui, né? Para a rede 220, mas tudo bem. Então, se você tiver aqui, essa é a primeira parte da fonte, a parte mais simples, né? A parte de entrada, tá? Então, você testou aqui nesse ponto mais B ou em cima dos diodos, nesse ponto aqui, né? Principalmente depois da saída dessa bobina, né? Em cima dos capacitores aqui, tem a tensão presente aqui, né? Normal, né? Se for uma rede 127, você vai ter em torno de 160, 170 volts aqui. Na rede 220, vai ter uma tensão acima de 300, né? Como a gente mediu ali 322, no nosso caso, indica que toda essa etapa do circuito está funcionando, tá? Vamos agora para a página 2 aqui, ó. O que nós temos na página 2? Na página 2, pessoal, nós temos, né, o circuito da fonte do driver LED, tá? Driver LED. Então, para essa fonte do driver LED funcionar, vai controlar todos os PWM de cada fileira de LEDs. Aqui nós temos 6 fileiras de LEDs, tá? Como que eu sei isso? Porque aqui, pessoal, olha só. Você tem, ó, LED 2, tá? Nesse circuitinho integrado aqui, o IC8102. LED 5 no IC8105. E aí nós temos aqui mais circuitos, ó. LED 4, né? E assim por diante. Cada PWM desse vai controlar uma fileira de LED, vai controlar o brilho desses LEDs, o acendimento deles, tá? Então, são 6 fileiras. A gente vai esperar um pouquinho, não vamos analisar agora, ó, o LED 1 está aqui, ó. Esse IC8101, né, está controlando, né, a saída do LED 1, a fileira do LED 1, tá? São todos controlados independente, cada fileira tem o seu controlador, tá? Tranquilo? Vamos primeiro analisar as fontes, vamos para a próxima página, pessoal. Página 3. Na página 3, nós temos aqui esse transformador T9101, que é o transformador Chopper. Você percebe que ele vai entregar tensões de 12 volts aqui na saída, né? 12,1 e 12 volts aqui. São tensões da fonte principal, pessoal. Para essa fonte funcionar, a fonte standby tem que estar funcionando, tá? Conforme a gente observou na prática lá. Então a gente não vai começar por aqui, essa análise, né? Porque primeiro nós temos que ver a fonte standby, né? Que tem que funcionar primeiro, tá? Vamos mudar a página aqui, página 4. Ó, na página 4, pessoal, nós temos aqui, ó, mais um transformador Chopper, né? O T9301 aqui. E ele vai entregar a tensão de 5,2 volts, tá? Esta aqui é a tensão, né, que vai formar a tensão standby do aparelho, vai dar a partida das outras fontes, vai acionar as outras fontes, né? Então, é preciso você ter essa fonte presente. É necessário que você esteja com essa tensão presente para a placa principal receber a alimentação e funcionar o teu controle remoto, né? Ficar receptiva ao controle remoto e enviar o pulso, né, através do comando Power On, né? On-off do equipamento. A partir dessa tensão alimentando a placa, então, ela vai disparar aquela outra fonte que nós acabamos de ver, que é a fonte principal. Então vamos verificar, pessoal, como que funciona essa fontezinha standby aqui, tá? Vou começar pela entrada, né, pessoal? Aqui, ó. Primeiro, ó, nós temos a tensão de mais B, tá? A tensão de mais B é aquela tensão que vem lá da ponte retificadora, daquele filtro lá, né? Acabamos de ver aqui, ó. Vamos só dar mais uma olhada aqui, ó. Essa tensão mais B, que sai da ponte retificadora lá da entrada da fonte, tá?
Essa tensão de mais B, ela vai entrar aqui, ó, por esse resistor R9302, um resistor de potência. Na verdade, pessoal, ele faz a função de fusistor, tá? Esse cara aqui, ó, fusistor. Ele vai um curto-circuito nessa alimentação, tanto da fonte standby quanto da fonte primária, da fonte principal, um curto, uma sobrecarga, uma sobrecorrente ali, vai provocar o rompimento desse fusistor aqui, tá? Depois nós temos mais uma bobina de filtro, e essa alimentação aqui, ó, vai vir para cá e já vai ser chamada de B-, tá? B+, main, que é a tensão após passar simplesmente pelo resistor fusível, né, fusistor, e por essa bobina, mais os capacitorzinhos de filtro aqui, nós temos a tensão que vai alimentar o pino 1 do transformador Chopper aqui, tá? Essa tensão vai passar pelo primário, vai sair pelo pino 3 aqui, ó. Veja que esse pino 3, então, né, além desse circuito de proteção, né, circuito limitador aqui do pico, nós temos essa tensão vindo para o pino 7 e 8, que estão ligados juntos, do circuito IC9301, que é justamente aquele circuito que estava com defeito na prática lá, que nós trocamos, tá? Então, esse circuito integrado vai chavear, né? Aqui nós temos o dreno, né? E essa corrente elétrica vai sair pelo pino 1, que é o source, aqui barra OCP, né? Por quê? OCP significa proteção de overcorrente, tá? Overcurrent Protect, então proteção de sobrecorrente. Como que ele faz essa proteção? Aqui no pino 1, ó, é ligado a um resistor de potência também, tá? Resistor de fio, R9308, de 0,75 ohms, tá? Então, devido à queda de tensão que vai ter aqui, né, você vai ter uma queda de tensão que é proporcional à corrente que passa. Se a corrente aumenta demais, ele corta o chaveamento do MOSFET, né? Inibe aqui o chaveamento, e com isso ele controla a tensão de saída, controla a corrente, controla tudo, tá? Então é uma forma de proteger e também de controlar o funcionamento dessa fonte, essa função aqui, tá? E aí nós temos o pino 5, que é onde alimenta o circuito integrado, VCC. E aí, para nós chegarmos aqui, nós precisamos começar a entender um pouco da entrada, tá? Da alimentação. Primeiro, pessoal, aqui, ó. Então, o B, que vem lá da fonte principal, lá da entrada da rede, né? Vai alimentar o chopper, né? Essa tensão aqui, ela já é chamada de B+, né? Main. É uma tensão já protegida por esse fusistor. E aqui nós temos a tensão BO. Pessoal, essa tensão BO, eu comentei com vocês lá no começo, né, na página 1 aqui, ó. Deixa eu voltar para a página 1. Onde nós tínhamos, antes da ponte retificadora, aqui, ó. Antes da ponte retificadora, nós tínhamos uma saída de tensão alternada, BO. E essa tensão vai lá para aquela parte do esquema que nós estamos analisando agora. Ó, BO vai entrar num diodo, que eu até medi com vocês a tensão na prática lá, tá, pessoal? Lembra que a gente mediu aqui no catodo dele 125 volts? E aquela tensão de entrada, onde retifica em meia onda aqui, né? É um retificador de meia onda. E aí você tem uma tensão positiva aqui já. E esses resistores aqui, ó, de 1 mega 5, ó, de precisão, né? Aqueles 3 resistores azuis que eu mostrei na prática para vocês, ó, eles vão dividir essa tensão e vão entregar nesse ponto aqui, ó, uma tensão de 6,2, né? Verifica que esse divisor ele é formado inclusive por esse resistor aqui, ó, R9317, juntamente com todos eles, deve formar uma tensão aqui que é proporcional à rede de entrada, é claro, né? Se você tem uma rede de 127, você vai ter um valor de tensão. Se você tiver 220, você vai ter outro valor aqui. Mas isso faz com que o circuito entenda, né, que existe tensão na entrada, através do pino 2. Ao mesmo tempo, essa tensão vai passar internamente ao circuito e vai sair aqui no pino 5, né, carregando o capacitor aqui C9309, esse capacitor, né? E essa tensão, ela já, quando ela atinge determinado valor, né, valor de disparo do circuito, ele deve oscilar, esse circuito deve oscilar, gerando os PWMs, né, que aí oscila aqui o chopper, gera as tensões no secundário da saída da fonte standby aqui, né? E ao mesmo tempo, olha só, através desse enrolamento auxiliar aqui, ó, desse secundário, pino 4 e 5 do chopper, ele vai, se o transformador oscilar, vai gerar uma tensão aqui, ó. Essa tensão retifica em D9303, filtra nesse capacitor 9306, alimenta, né, passa por esse diodo aqui, ó, e vem alimentar o pino 5. Então, através do pino 2
ele simplesmente dispara, né, o circuito para funcionar, mas ele não consegue se manter. Para conseguir chavear esse transformador, ele vai precisar de uma alimentação extra, tá? E ela deveria vir por esse enrolamento secundário aqui, 4 e 5, né, do chopper. E aí você vai ter tanto a alimentação do circuito PWM, né, que é o IC9301 aqui, ó, A6069H, que nós trocamos, como também ele vai ter uma alimentação VCC, que vai alimentar outra parte do circuito aí, que também é algo importante que nós devemos analisar, tá? Então temos uma tensão aqui, certo? Na prática, pessoal, verifiquei que essa tensão aqui é 16 volts, tá? 16 volts ali em funcionamento. Bom, aí nós temos o seguinte, pessoal. Essa tensão BO, então, vai vir aqui, vai disparar esse cara, né? Aí você vai ter a corrente passando pelo primário do chopper, dreno, source, começa a oscilar, gera alimentação, né, nesse secundário, carrega esses capacitores, o circuito entra em oscilação. Lá a gente percebeu que o circuito não estava funcionando, né? Por quê? Porque esse pino 4, FB, que é o feedback, né, OLP, que é proteção de sobrecarga, esse pino 4 estava em curto com o terra, né? Lembra que a gente mediu lá, estava em curto? A gente trocou e resolveu o problema do curto. Então, esse pino 4 aqui, pessoal, ele recebe, olha só, pino 4, ele recebe uma tensão, né, ele recebe, na verdade, uma polarização desse fotoacoplador, que é o IC9302. O LED aqui vai emitir luz para cá e esse camarada vai conduzir, né? Vai conduzir, ele vai ter uma condução. E olha só, ele está ligado ao terra. Então aqui é como se fosse uma variação de resistência que vai variar a tensão aqui no pino 4. Aqui, ó. Nós temos uma variação de tensão, tá? E essa tensão vai variar aqui. Então, em determinado momento que a tensão chegar aqui no pino 4, né? Que vai ser proveniente de uma amostra da tensão de saída, ou seja, quando a tensão de saída atingir o seu valor nominal, que é 5,5 volts aproximadamente, né? Algo em torno de 5 volts ali, ele deve conduzir, né, esse fotoacoplador para essa tensão atingir determinado valor que corte o chaveamento do MOSFET. Então, você consegue controlar o liga e desliga desse transformador dependendo da tensão de saída. E essa tensão ela é controlada por esse fotoacoplador, tá? Tanto é que nós pensamos que aquele curto que tinha ali no pino 4 poderia ser provocado, né, pelo um curto que poderia ter, né, entre o pino 4 e 3. Mas na prática a gente verificou que não era aqui e também não era esse capacitor aqui, o 9308, esse capacitorzinho SMD na placa lá, né, de 1 nano, tá? Por quê? Porque nós soltamos o pino 4 aqui do circuito e ele permaneceu curto no integrado, né? Então você entende aqui na teoria por que esses defeitos acontecem, né? Bom, pessoal, o pino 3 é o ground, não tem segredo aqui para esse circuitinho PWM, né? O pino 5 é a alimentação, acabamos de ver, e o pino 7 é a saída. Basicamente, pessoal, a entrada é essa, tá? A entrada é a parte primária da fonte standby. Ele fica chaveando, então, a tensão lá de 322 volts, tá? E esse circuitinho, esse fotoacoplador, vai controlar, né? Quando a tensão atingir o seu valor, ele vai disparar aqui e cortar, né? Cortar o chaveamento do transistor aqui. Vai controlar o chaveamento do transistor, na verdade, tá? Agora, olha que interessante, pessoal. Na saída do circuito aqui, ó. Bem, na saída do circuito, nós temos, através desses pinos 6, 7, 9 e 10 aqui, ó, a saída da tensão alternada. Elas vão ser retificadas por esse diodo aqui, ó, né, o D9302, que é um diodo duplo, que está no dissipador de calor lá. E aqui no catodo, pino 2, ó, ele vai entregar a tensão positiva, tá? Que vai ser filtrado nesses capacitores. Tem um indutor aqui, funciona como um filtro PI aqui, né? Circuito LC, uma fonte muito bem elaborada. E aí você vai ter uma tensão de 5,2 volts aqui, tá? Só que observe o seguinte, pessoal. 5,2 volts é com a fonte funcionando, tá? O televisor ligado, a fonte principal funcionando. E como é que eu vou controlar essa tensão aqui, então? Se ela pode mudar? Você observa aqui, ó, nesse fotoacoplador IC9302, ele é controlado por esse IC9303, tá? Esse camarada aqui, ó, que é um controlador de tensão aqui, né? O AS431, também pode ser o TL431. Esse camarada, ele vai controlar
o brilho desse LED. Tá? Quando que esse LED vai emitir luz para cá ou não. Você pode mexer na polarização desse IC9303 e com isso você muda, tá, pessoal, essa tensão aqui, ó, de saída, tá? Você vai mudar essa tensão de saída. Então, como a TV é em standby conectada na tomada, mas não está ligada à fonte principal, veja que nós temos aqui, ó, um pulso chamado de DV5, que é uma tensão que vem do chaveamento da fonte, tá? Quando a fonte é ligada, você pressiona o televisor para ligar, vai gerar uma tensão aqui, ó, no DV5, que vai polarizar esse transistor MOSFET, que é 9301, que vai jogar um zero aqui para cima, tá? Vai polarizar ele, como se fosse uma chave aqui, né? E o que acontece aqui, ó? Você tem o R9318, ó, que está ligado no seu dreno. Então, se esse transistor estiver aberto, não tem como passar nada por aqui. Esse circuito todo fica desligado, tá? Fica desligado. Consequentemente, a tensão que nós temos nesse ponto aqui, ó, que está ligado ao pino de controle do IC9303, ele vai estar, a tensão que eu tenho aqui é justamente a queda de tensão que vem lá da tensão de saída aqui do 5,2, passa pelo R9311, que é o resistor de 8K2 aqui, né? E aí nós temos o resistor 9316 e vai para o terra, né? Para o ground aqui. Então, se você tem esse circuito Q9301 desligado, esse resistor não está conectado. Então, a queda de tensão aqui é um determinado valor, né? É um valor maior, que controla esse camarada aqui, que faz com que esse C tenha um chaveamento, né? Tem um sinal aqui no fototransistor, que vai gerar, né? Vai fazer com que ele chaveie de forma diferente, vai manter ele vai manter o transformador Chopper menos tempo conduzindo, tem menos tensão na saída, consequentemente a tua tensão aqui de standby, né, de 5,2 vai ser um pouco menor, tá? Por isso na prática a gente mediu lá 4,74 com a TV conectada na rede, sem ligar a TV, né? E quando você liga, ela passa para 5,2. Por quê? Porque quando você liga o televisor, vem um pulso, vem uma tensão aqui pelo DV5, uma tensão elétrica, que vai saturar Q9301, colocando o R9318 em paralelo com o R9316, tá? Os dois resistores vão ficar em paralelo. Veja que esse aqui é um resistor com um valor menor, né? 5K6. Aqui você vai ter uma queda de tensão menor, né? Vai diminuir a tensão aqui. Consequentemente, controla o controlador aqui, o IC9303, que é o regulador de tensão, né? Ele permite com que essa tensão aqui no fotoacoplador vai fazer aqui, através do feedback, com que esse chaveamento mantenha o chopper um pouquinho mais de tempo ligado. E aí, gerando aí sim a tensão de 5,2 volts aqui do standby, tá, pessoal? Bem tranquilo então, né? E o que nós temos mais aqui, pessoal? Então, isso aqui, basicamente, o controle da tensão de saída é feita pelo IC9302, juntamente com o IC9303, né? Que nós vimos que se altera a tensão de saída em função do pulso, da tensão que eu vou receber através do DV5, né? Colocando o resistor em paralelo ou não com o R9316, alterando a tensão aqui do pino de controle, né? E mudando a tensão de saída, tá? Então aqui nós temos, pessoal, funcionamento da fonte standby, tá? Vamos agora para a fonte principal. Vamos analisar a fonte principal aqui, então. Muito bem, a fonte principal, pessoal, aqui nós temos o transformador T9101, né? Ele tem duplo enrolamento, né? Uma parte aqui vai sair para esse diodo no D9102, que vai retificar a tensão de saída, entregando 12 volts 12.1, passa pela bobina e 12 volts aqui. A alimentação da placa principal, do drivers de LED, né? Do circuito de LED, enfim, é uma fonte bem ampla, utilizada pelo aparelho como completo, tá? E depois nós temos aqui na parte de baixo do transformador Chopper, uma saída que vai vir por esses diodos retificadores aqui, né? Filtrada por os capacitores, normal, né, pessoal? Tudo sempre, os diodos retificam, os capacitores filtram, né? E aqui nós já temos uma tensão de 24.1, né? Algumas proteções, alguns Zener aqui, esse Zener aqui, por exemplo, é de 27 volts,
Essa tensão, inclusive, nem é conectada, tá, pessoal? NC nem é usado, tá? Colocaram no esquema, mas não é. Esse resistor também, ó, NC não conectado. Então, nós não temos essa proteção, tá? Não existe a proteção de 27 volts aqui. Bom, essa tensão de 24, ela vai vir aqui, ó. Observa que esse transistor aqui, ó, Q9107, é uma chave, tá? Ele precisa estar acionado para daí liberar uma tensão aqui para o 24.2, tá? Uma parte bem interessante para a gente analisar aqui, tá? Ó, aqui nós temos o PS-ON, que vem aquele pulso, né, de 0 volt, televisor desligado. A gente mediu lá na prática 4 volts aqui, televisor liga, né? Bom, o que faz esse 4 volts aqui, pessoal? Esse 4 volts nesse PS-ON aqui vai polarizar esse transistor Q9104, que é esse MOSFET, tá? O que significa polarizar? Significa que eu vou chavear ele, tá? Ele funciona como chave. Tem tensão de 4 volts, ele é um MOSFET canal N, polariza, e esse ground que nós temos aqui, ó, vai chegar nesse ponto, tá? É nesse ponto aqui, tá? Ou seja, ele vai fechar a chave aqui, liberando passagem de corrente para cá. Antes da gente continuar com a análise, pessoal, você verifica que aqui nós temos umas marcas em vermelho aqui, né? Isso aqui complica a análise do esquema, mas o que eles estão querendo indicar para nós aqui é que alguns componentes não são montados, tá? Veja, ó, Q9105 não é conectado, tá vendo? NC. Esse capacitor, NC também, não conectado. Esse resistor aqui, ó, olha aí, ó, NC, também não conectado. Tá? Então, são componentes que não estão conectados nessa placa. Realmente, pessoal, naquela placa que você viu lá, o conserto, esses componentes aqui não tinham, tá? E com relação a esse quadradinho aqui, ó, nós temos um resistor, tá? Que é o R9131, de 0 ohm. Na verdade, é um jumper, pessoal, tá? É um jumper. É um jumper, que ele vai fazer o quê? Ele vai estar ligado, ó, isso aqui existe, tá? Ele está ligado no dreno desse MOSFET aqui, ó. E o outro lado vem, ó, pessoal, passa por aqui, né? Por essa linha que atrapalhou um pouquinho a análise, mas tem aqui uma linha, e aqui você vê que tem um nó, tá? Aqui, ó, tem um nó. Esse nó, como esse componente aqui não existe, ele vai subir pelo R9130, tá? Ele vai passar pelo R9134 e vai aonde? Vai a tensão standby de 5,2 volts aqui, tá? Então, pessoal, esse transistor Q9106 é o transistor chaveador que vai liberar a tensão que faz a fonte principal funcionar, né? Você veja que você tem a saída DV5 aqui, ó, depois dele, e é justamente aquela tensão que nós vimos anteriormente, tá? Que vai alterar lá o divisor de tensão, subindo de 4,7 para 5,2, né? Isso vai acontecer quando esse transistor aqui chavear. Vamos entender como que funciona esse chaveamento. Já vimos que quando vem a tensão de 4 volts, esse transistor satura, né, permite a passagem de corrente. Então, nós temos esse zero aqui, ó, subindo e indo até esse ponto aqui, ó. Mais importante do que esse ponto, esse zero subindo, pessoal, é nós temos um caminho para a corrente passar, tá? Veja que esse 5,2 volts aqui, ele não consegue descer pelo R90, a corrente elétrica que vem dessa tensão, ela não consegue descer pelo R9134, R9130, porque esse transistor aqui está aberto, o Q9104. Não permite. Mas no momento que você dá o pulso PS-ON, esse transistor conduz, fecha a chave e aí ele permite a passagem de corrente. Consequentemente, o nível vai baixar. Além de ter uma queda de tensão nesses resistores, através da corrente passando, você vai ter um zero nesse ponto aqui, ó. O que faz com que essa tensão na base desse transistor fique menor do que a tensão do emissor. 0,6, 0,7 volts, tá? Colocando então esse transistor em condução, tá? E aí essa tensão vai passar para o lado de cá e vai fazendo as coisinhas funcionarem, né? Nós temos o DV5, que altera a fonte standby lá, faz com que surja o 5,2 mesmo, né? Até porque se não tiver ela funcionando, você vai ter 4,7 aqui, tá? Bom, no momento que surgiu tensão nesse ponto, você percebe que tem o R9128 de 200 ohms, vai descer corrente por aqui, vai polarizar esse fotoacoplador, que é o IC9104, tá? Além disso, nós temos uma saída de Protect aqui também, importante, tá, pessoal? Vamos ver depois para que serve esse sinal de Protect aqui, é uma proteção. Mas, de qualquer forma, quando esse transistor aciona o Q9106, nós temos o acionamento desse fotoacoplador, tá? Porque esse LED vai emitir luz e esse
pino 3 e 4 do fototransistor vai conduzir, tá? E o que ele faz? Ele pega uma tensão VCC, aqui, ó. Essa tensão é importante, pessoal, é lá do standby, tá? Vamos lá para o circuito 4, aqui a página 4, vou mostrar para vocês aqui, ó. Só para vocês relembrar, né, da onde que sai esse VCC. Ó, o VCC sai aqui, ó, desse enrolamento Chopper, da fonte standby, retifica no diodo D9303, né, o capacitor C9306 filtra, e aí nós temos a tensão VCC nesse ponto aqui, ó. Essa tensão, pessoal, já está pronta, ela já está aqui quando a fonte está funcionando, tá? Ela é um pouquinho menor quando está em standby, sobe um pouquinho quando a fonte é ligada, ela é acionada, tá? Então, essa é a tensão VCC que nós temos nesse ponto aqui, ó, tá? E ela vai sair, tá? Olha só, ela entra, alimenta esse circuitinho, mas olha que ela tem um transistor aqui, ó, o Q9103, que está funcionando como uma chave também aqui, tá? Ou seja, uma chave liga e desliga. Ele pega essa tensão VCC, quando o transistor for ligado, ele joga aqui para o VCC1, tá? Tá bom? Então, quando que eu ligo o transistor Q9103? Quando o fotoacoplador for acionado. Tá certo? Então, acionou o fotoacoplador, aciona o transistor, joga a VCC da fonte standby para a VCC1. E esse VCC1 que vai fazer os comandos de ligar a fonte, tá? Importante, pessoal. Se eu tiver um defeito nesse fotoacoplador, nesse diodo Zener aqui de proteção, né, o ZD9103, de forma que iniba a partida desse transistor, né, o chaveamento desse transistor, a fonte também não vai ligar, o televisor também não vai ligar, tá? Então, realmente, tem que saber como funciona para poder fazer a análise e seguir o defeito do equipamento, tá? Bom, esse VCC1, então, considerando que recebeu o disparo, vamos ver para onde que ele vai, pessoal. Ele vai para essa mesma página aqui, ó, lá no PWM da fonte principal. Aqui, ó, vamos ver se você consegue ver bem, tá? Esse C9103 é o circuito integrado que controla a fonte principal. É o LD7523GS, tá? Esse cara aqui, ó. Ele vai fazer o quê? A saída dele está conectado a esse transistor MOSFET, que é 9101, né, que é o TK6A65D. Esse transistor aqui está ligado a um dissipador de calor, está conectado a um dissipador de calor, né, porque ele trabalha com potência aqui. E ele vai chavear o primário do transformador Chopper, aquele transformadorzinho maior que você viu na placa lá, tá? Agora, para isso tudo funcionar, pessoal, esse circuito precisa ser alimentado, né? E essa alimentação do IC9103 tem que vir pelo VCC aqui, ó. Pino 7, tá? Vamos seguir o pino 7 aqui, ó. Onde que ele vem? No VCC1, que é justamente o que nós acabamos de ver aqui, né? Essa alimentação que é liberada por esse circuitinho aqui, ó, tá? Então, realmente, tudo vem lá do PS-ON, né? Nós estamos seguindo o PS-ON, que aciona isso aqui, que libera esse transistor, quer dizer, um monte de coisinha sendo acionada para que a fonte principal funcione. Por isso que é importante você entender bem o funcionamento para poder consertar os equipamentos, pessoal. Certo? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso circuitinho, vamos considerar que nós temos a tensão aqui então, né? O VCC1 está presente aqui, alimenta o circuito integrado, que ele deve começar a funcionar, só que para isso, pessoal, para que ele funcione, ele tem também um pino de controle aqui, ó, o BNO, que é o pino 1, tá? Veja que ele está ligado, ó. Vamos ver, vamos seguir como é que está ligado esse pino 1 aqui, ó. O pino 1 está ligado nesse MOSFET aqui, ó, que é o Q9108. É um transistor que funciona como chave também, tá? E o gate dele está ligado ao VCC1. Então, o VCC1, que sai daquele circuitinho de controle que acabamos de ver, além de alimentar o PWM, o CI aqui, né? O IC9103, ele também chaveia esse transistor. E o que esse transistor faz? Ele pega a tensão B+, né? Tem uns divisores de tensão de resistores de alto valor aqui. Vai formar um divisor de tensão, tá? Entregando um determinado valor de tensão no pino 1. Aí nós precisamos pegar o datasheet, né, para ver que tensão que tem que ter aqui, tá? O que a gente vai ver aqui agora é que esse VCC1 habilita o transistor Q9108, que entrega uma tensão do pino 1, liberando o circuito para funcionar, tá? Libera o circuito para funcionar. Esse circuito começa a chavear, gerando PWM no pino 6, bate aqui no gate do Q9101 e ele começa a fonte a oscilar, tá?
E aí, no momento que começa a oscilar essa fonte, ele vai surgir uma corrente em cima desse resistor R9108, um resistor de fio de 2 watts, tá? Esse resistor aqui é o resistor de Source, que vai controlar a corrente, né, do circuito. Dependendo do valor da corrente que passa pelo MOSFET, consequentemente também pelo chopper, pelo primário do chopper, né, transformador, quando ela atinge determinado valor de tensão, nesse resistor, veja que ele vai vir aqui, ó, tem mais o R9112 aqui, 220 ohms, ele vai bater no CS, tá, pessoal? O pino CS, que é o controle, né, de corrente aqui, ó, ou sensor de corrente, tá? Sensor de corrente. Dependendo daquela tensão que você vai ter lá naquele resistor, você vai ter o controle do tempo que o transistor vai permanecer ligado ou não, tá? Então, se aumenta demais a corrente, ele diminui o tempo do transistor. Se a corrente diminui aqui, ele aumenta o tempo de condução do transistor. E com isso, ele controla também a tensão de saída, tá, pessoal? Através da corrente, através da corrente que passa pelo MOSFET aqui, pelo resistor, né, pelo primário, você consegue controlar a tensão de saída também, tá? Então, é um controle feito por corrente aqui, tá? E aí, pessoal, nós temos aqui o pino 8, que é o OVP, né? Que nesse caso, é simplesmente um resistor de 10K ligado ao terra. E esse terra aqui é o terra quente, né? Terra hot. Todo esse circuito aqui trabalha com terra hot, tá? Parte de entrada. E é isso, pessoal. Aqui não tem muito o que a gente analisar, não, tá? Surgiu essas tensões, o transistor oscila, o circuito oscila, chaveia o transistor, aciona aqui o chopper, que vai gerar as tensões de saída aqui para alimentação do driver LED e da placa principal, certo? Nós temos aqui esse fotoacoplador aqui, ó, IC9101, tá ligado à tensão de 12 volts, tá? E esse camarada tem um controle aqui, tá? Que é esse IC9102, tá? Então, ele vai controlar, esse C9102, vai controlar esse fotoacoplador, que por sua vez, através da saída dele, tá ligado ao pino 2 aqui do integrado, que é o compensação, ele vai estar controlando também a tensão de saída, tá? É o regulador de tensão, tá? Esse IC9101, juntamente com esse IC9102, e pega como amostra, né, a tensão de 12V1 aqui, ó, certo? É claro que nós temos outras tensões que vão ser também pegadas como amostra, né? 12 volts, 24 volts, ele pega realmente uma amostra de todas as tensões e com isso ele controla o chaveamento desse transistor aqui, ó, tá? Então, na verdade, tudo reguladores de tensão, tá, pessoal? Aqui nós temos uma curiosidade, tá? A gente comentou sobre essa questão do Protect que sai aqui, né? Nós temos um sinal de Protect, né? Veja que ele está ligado antes do fotoacoplador que liga toda a fonte, tá? A fonte primária, né? A fonte principal, no caso. O que esse Protect vai fazer, pessoal? Ele está ligado, ó, nesse circuitinho aqui, ó. Aqui, ó. My Power OVP LED Circuit. Circuito LED é um circuito de memória, tá? Uma vez que ele aciona, ele fica acionado. Precisa que você desligue o equipamento da tomada, descarregue os capacitores, tudo, para que ele reinicie, para que ele libere o funcionamento, tá? Esse circuito, pode ver que o Protect está entrando aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Tem um diodo aqui, ó. Esse diodinho está ligado na base desse transistor Q9110, mas isso não é importante. O mais importante é que ele está ligado no coletor do Q9102, tá? Significa o quê? Significa que quando esse transistor Q9102 aqui, ó, ele for acionado, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse ground aqui e vai jogar nesse ponto aqui, ó, na base desse transistor, tá? Do Q9110. Só que ao fazer isso, além dele polarizar o Q9110, fazer com que ele conduza, ele vai também polarizar esse diodo D9108 aqui, ó. E veja que ele está ligado lá no Protect, tá? O que ele vai fazer então? Ele vai desviar, tá, pessoal? A corrente elétrica que viria para o fotoacoplador, para fazer o acionamento aqui da fonte, ele não vai deixar a corrente mais descer, porque ele vai desviar por ele, tá? Fazendo com que esse fotoacoplador desligue. E aí desliga a tensão VCC1, desliga toda a fonte lá, primária, né? Todas as tensões são desligadas, consequentemente o aparelho entra em standby, desliga, tá? E aí não adianta ficar controlando, ficar apertando o botão, nada que não vai ligar,
Você precisa então agora desligar, né, da tomada o equipamento, deixar um tempinho e ligar de novo, tá? Por quê? Porque justamente esse Protect aqui, quando for acionado aqui, ele vai desviar aquela corrente lá do fotoacoplador, tá? Agora, para isso, esse transistor Q9102 precisa ser acionado. E ele é acionado como? Veja que nós temos aqui os controles, ó, as tensões, na verdade, 24 volts e 12 volts. Se essas tensões aumentarem demais, eles vão polarizar, né? Vai surgir aqui, ó, através desse resistor R9102 e R9168, tensão e corrente suficiente para polarizar o transistor aqui, tá? Então, ele é, na verdade, uma proteção de OVP, né? Proteção de sobretensão. Se acontecer aqui uma sobretensão nessas duas linhas aqui, polariza o Q9102, que faz com que a proteção desligue a fonte principal lá, né? Já sabe que desliga. E por que ela vai desligar? E eu tenho que religar de novo, desligar a tomada do cabo, né? Porque esse transistor Q9110, pessoal, ele fica alimentado pelos 5,2 volts do standby aqui, ó. Então, essa tensão de 5,2 volts standby, que inclusive cai, né, um pouquinho depois que o standby desliga, né? Depois que você desliga o aparelho, a tensão cai para 4,7, mas não tem problema. Essa tensão passa por esse transistor aqui, a corrente, né? E mantém polarizado esse transistor. É por isso que mesmo que o aparelho desligue, você não consegue mais ligar, porque aqui é uma memória, tá? É um circuito LED. Enquanto é um transistor que faz o outro funcionar. Esse aqui entrou, faz com que esse aqui entre, esse aqui mantém esse aqui ligado e faz com que a proteção fique protegido, o circuito fique protegido, não liga mais, não tem como, tá? Não existe como você fazer esse fotoacoplador funcionar, porque a proteção está funcionando aqui, e aí a tensão VCC não sai para VCC1, consequentemente você já acabou de ver, né, que nada mais vai funcionar no aparelho, tá? Pessoal, em termos de fonte, seria explicar isso aí, tá? Eu posso dar uma pincelada para vocês na parte do driver LED, tá? Rapidinho aqui agora, para a gente finalizar esse vídeo, tá? Porque esse circuito do driver LED faz parte aqui da placa principal, da placa fonte, né? Toda, né? Então, pessoal, começando aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Aqui nós temos a tensão de 24,1 volts, que vem da fonte principal, capacitor de filtro, bobina. Nós temos aqui um transistor MOSFET Q9101, que é controlado, ó, o gate dele é controlado por esse 6zinho aqui, ó, que é o IC8107, tá? Que vai fazer o chaveamento desse MOSFET Q8101. E qual é a função dele, pessoal? Isso aqui é uma fonte boost, tá? Uma fonte elevadora de tensão. Você vai pegar esse 24 volts da entrada, 24,1, através dessa bobina, esse MOSFET, né? E na saída também esse diodo D8102, aquela bobina L8102, todos eles aqui vão funcionar como um circuito elevador de tensão, tá? Esse circuito estando funcionando, pessoal, ele vai entregar aqui na saída a tensão VLED, tá? Que é uma tensão maior do que o 24 volts. Olha só que interessante, pessoal. Esse capacitor C8132, ele é de 100 volts, tá? Por quê? Porque a tensão aqui já não é qualquer tensão. Observa que antes de você chegar na bobina L8101, você tem um capacitor de 35 volts aqui. Por quê? Porque a tensão aqui é de apenas 24,1. Mas no momento que você chaveia esse MOSFET e essa bobina é acionada, né, corta e satura, você tem picos de tensão aqui que vão ser armazenados nesse capacitor em valor maior, tá? Tanto é que ele já não é mais de 35 volts, ele é de 100 volts. E aí nós temos mais uma bobina aqui. Aqui, na verdade, funciona como um filtro pi, né? Mas observe que na saída dele, o capacitor C8125 já é de 160 volts, tá? Certo? Uma tensão maior que nós teremos aqui. Essa tensão é responsável por alimentar todos os LEDs do painel, tá? Então aqui você descobre de onde que sai a tensão de alimentação do painel de LEDs, tá? Desse circuitinho aqui. Um circuito boost, elevador de tensão, controlado por esse circuitinho PWM, né?
e C8107, tá? Basicamente é isso aqui, né? A gente vê que a alimentação do pino 8 dele aqui vem do 12 volts da fonte principal, né? Então é preciso que a fonte principal esteja funcionando. Agora é interessante que a placa do driver precisa de um sinal on-off também, né? Vamos ver o que faz esse sinal aí então. Aqui, pessoal, nós temos o sinal on-off que vem, na verdade é uma tensão que vem da placa principal, ou ela estava em 0, né? E quando você ligou o televisor, ela foi para 4 volts, tá? Com 0, esse transistor está desligado. O Q8102 está desligado. Com 4 volts, você satura ele, você polariza ele. Então, ele pega esse grau e joga para cima. Ou seja, ele permite a passagem de corrente. Funcionamento muito parecido, pessoal. Esse 12 volts aqui, então, né, quando a fonte for ligada, né, a fonte principal ligou, ela ligou já, a fonte principal já foi ligada pelo PS-ON, lá, por todo aquele circuito que a gente acabou de ver. Mas é necessário que venha o controle on-off também do aparelho para liberar esse 12 volts para o circuito de LEDs aqui do driver, tá? Então, esse 12 volts vai passar pelo transistor Q8103 somente quando chega o pulso aqui no on-off de 4 volts, tá? Então, se não está funcionando essa parte, se essa tela está escura, não está liberando as tensões de funcionamento, você observa essa parte aqui, pessoal. Se chega a tensão da placa principal, se esse transistor está saturando, se esse transistor está recebendo sinais, né? E aí você vai ver que vai entregar aqui, ó, vai entregar uma tensão de 12.2 para alimentação do circuito driver LED. E também, olha só, vai surgir uma tensão nesse ponto aqui, ó, do divisor de tensão, né? Aqui, ó, esses dois resistores, que é a tensão enable, tá? Esse enable aqui é muito importante, por quê? Porque todos os circuitos integrados que controlam as fileiras de LED do painel, eles têm que ter esse sinal, essa tensão aqui, ó, no pino 2, ó. Nós temos vários circuitos integrados aqui, temos 6 circuitos que controlam 6 fileiras de LED, tá? São todos parecidos os circuitos, tá, pessoal? Ó, aqui, né? Tem aqui também. São, na verdade, 6 circuitinhos, ó. Ó, você tem esse aqui, ó, IC8101, IC8103, IC8106, e aí você vai vendo aqui, ó, todos eles estão aqui. Ó, 8102, né? E eles funcionam tudo da mesma forma, pessoal. Se você entender o funcionamento de um, você vai entender o funcionamento dos outros, né? Basicamente, vamos ver basicamente aqui, ó. Alimentação VCC pino 3 é o 12,2 volts que surge depois do comando on-off, né? Enable também depois do comando on-off. Nós temos o comando DIN que vem da placa principal, né? Que vai fazer o controle de brilho. E nós temos o pino 4 que vai sair para a fileira de LEDs, pessoal. Então, cada circuitinho desse controla uma fileira de LEDs, né, do painel. E aí tem toda aquela questão de compensação, controle de corrente, tudo certinho aqui. Isso aqui, então, se der defeito na parte dos LEDs, né, você vai estar observando isso aqui, né. Galera, é isso aí então. O vídeo já ficou um pouquinho longo demais, né? Esquema elétrico é isso, pessoal. Não tem como fazer milagre, não tem como chegar aqui e ficar correndo com vocês para lá e para cá, né? Realmente, eletrônica é isso aí, tá, pessoal? Análise de circuitos, se você quer entender, é isso. Agora, você precisa conhecer cada componente, precisa saber função de cada componente, precisa saber ligar, precisa saber soldar, usar instrumentos de medida. E tudo isso aí é necessário para que você realmente entenda esquemas, conserte equipamentos e seja bem sucedido nesse desafiador campo da eletrônica. Pessoal, espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo, dar o seu like, né? Participar da guia de comentários. Um abraço então, galera, a todos vocês e em breve, se Deus permitir, traremos novos conteúdos para o canal. Tchau, tchau.